Abra a sua Bíblia lá no na carta aos Hebreus, capítulo 11. Você já conhece o capítulo 11 do livro de Hebreus. Começa com a natureza da fé, depois ele vai discorrendo dos homens, das mulheres de fé que exercitaram sua fé. Inclusive o versículo 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui já vai um recado, né? Se você está tentando agradar a Deus com o seu intelecto e com a sua capacidade, mas você não alimenta tudo isso com a fé, você não está agradando a Deus. Agradar a Deus é com fé, não é? E esses homens, essas mulheres, e nessa galeria dos heróis da fé, a gente tem aí a história e a narrativa que o autor e o Espírito de Deus levou essas pessoas a escrever e a narrar a história desses homens e dessas mulheres. E a gente vê na primeira parte da galeria dos heróis da fé algo tremendo, esses homens fazendo coisas tremendas e maravilhosas. Mas a partir do versículo 36 parece que a temperatura muda, né? E vai mudando algumas coisas, porque volta para o 36 para mim, por favor. E aí o contexto muda, porque a fé é assim mesmo. Quando nós cremos, Deus nos coloca nos mais inusitados momentos e nas mais inusitadas cenas da vida. E a gente precisa entender isso. E aí na segunda parte, já no versículo 36, vai falar exatamente sobre algumas pessoas e o tipo de testemunho que elas deram e o que elas passaram por esse testemunho. Então, se alguns moraram em palácios, se alguns conquistaram reinos e conquistaram, outros perderam tudo, outros tiveram que fugir, outros tiveram que correr. Diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12. Portanto, e está ligando ao contexto anterior, também nós, falando de mim e de você, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, convictamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Amém? Amém, amados? Deus é tremendamente maravilhoso e Ele faz coisas que, às vezes, eu e você, nós não entendemos. Quando nós olhamos para a questão da fé e o conhecimento que tudo que é nos passado sobre fé, parece que essa parte da galeria dos heróis da fé não combina, não bate muito, né? Porque a gente vem aprendendo nessas décadas de que a fé existe para me colocar numa posição diferente.
numa posição de sucesso, numa posição de pessoa próspera, numa posição de alguém que é rico e que tem uma condição melhor. Não é? A fé é algo que veio como um elemento, como um talismã, para me ajudar a conquistar. Mas quando eu olho para a galeria dos heróis da fé, eu percebo que a fé tem uma outra conotação que não é essa. Não é? A fé, ela é o elemento ou a chave em Cristo Jesus que abre para mim, sim, a porta das promessas de Deus e que me coloca na posição de alguém que é herdeiro dessa promessa e que me leva e que me conduz a alcançar e a viver essa promessa. Não é? Então, quando você olha, por exemplo, para o texto, você vai perceber que ele diz que existem pessoas, e essas eram as pessoas dos quais o mundo não era digno. Põe a mão no seu peito. Para assim, o mundo. Não, você vai falar com voz de quem acredita nisso. O mundo não é o meu lugar. O mundo não é digno de mim. Quem acredita nisso? Amém? Você não é daqui. Você está aqui, mas você não é daqui. Mas é interessante que nós deixamos com que o mundo nos influencie de tal maneira que tenha um peso sobre nós de uma forma tão poderosa que às vezes a gente chega a duvidar se de fato Deus tem todo esse poder. Como é possível, por exemplo, que eu e você, que nós vençamos o mundo? A gente fala, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e você é mesmo. O Senhor Jesus, quando encontrou com os seus discípulos, lá em João 16:33, disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por tribulações, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que eu e você vencemos, ele disse que ele venceu o mundo. É importante porque quando a gente olha para esse texto, e às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo alguns acréscimos, né? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus não está dizendo que eu e você vencemos. Ele está falando que ele venceu o mundo. E, portanto, como ele venceu o mundo, com o meu olhar nele e com a minha inspiração nele, tendo ele como exemplo e a capacitação e a força dele em mim, eu posso vencer todos os dias o mundo. Esse mundo que se levanta contra mim com toda a força do seu ser para me destruir, para me amarrar, para me tirar e me desviar do propósito de Deus. É óbvio que João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele fala que o Senhor Jesus veio a este mundo, não é? E que o mundo todo jaz na mão do maligno. Então, se o mundo está nas mãos do maligno, e isso é uma realidade, porque o Senhor Jesus disse, olha, o príncipe desse mundo chegou e nós não temos nada a ver com ele, nós não temos nada com ele. Então, se o príncipe desse mundo, e se o mundo jaz na mão de Satanás, e o que ele sabe fazer é matar, roubar e destruir, inteligentemente e com uma capacidade que o Espírito nos dá de discernir, nós temos a obrigação de discernir o que nos cerca. O que nos conduz, e como nós vivemos nesse mundo é que vai determinar se estamos vencendo ou não estamos vencendo o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, precisamos olhar para dentro de nós e ver que existem coisas, doenças, enfermidades, existem problemas na nossa alma que a gente já poderia ter vencido, que nós já poderíamos estar longe disso, não é? Nós temos uma vontade muito forte de controlar as coisas. Eu falei ontem eu e a Gi voltando de uma viagem, eu e ela vínhamos ouvindo Psicologia na Prática, né? Ouvindo esses podcasts que a gente gosta, e a moça estava falando algo muito interessante, algumas conversas lá que a psicóloga vinha falando, e dentre as tantas coisas que elas falaram,
Algumas coisas você concorda porque você é cristão, então você sabe que tem algo sempre a mais nisso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho isso no meu coração, não é? Porque ela vinha falando, por exemplo, olha, existem coisas que você não controla, e aquilo que você não controla, deixa para lá, você não tem o controle. Ela vinha falando isso, né? E o Espírito de Deus vinha falando ao meu coração e trabalhando no meu coração. E eu gosto porque eu me linko ao céu e fico pedindo e lançando essas palavras que esse pessoal fala e jogando para Deus. E Deus falou, então, o grande problema não é quando as coisas não nos controlam. Perdão, quando as coisas que nós não temos controle e a gente fica desesperado com isso. Por que você fica desesperado com aquilo que você não tem controle? Porque você permite que ela te controle. Então, há um segredinho para a vida. Aquilo que você não consegue controlar, não permita que te controle. Se você não consegue controlar, ok. Não é tudo que nós controlamos, mas não permita que essas coisas te controlem. Porque quando eu não consigo controlar, tudo bem, mas quando eu não consigo, eu me torno vulnerável. E aí aquilo me controla, com ansiedade, com medo, com angústia, com um monte de coisas. E aquilo vai destruindo a gente, porque a gente vai ficando com uma ira e você vai explodir, as suas emoções vão explodir. Por quê? Porque você está tentando controlar o que é incontrolável. Se você não tem controle daquilo, não é? Então, e eu achei interessante porque eu estava lá dirigindo e falei, Senhor, por exemplo, eu estou dirigindo, eu tenho controle do volante do carro e tenho controle da minha aceleração. Ele falou, é verdade, mas a partir do momento em que você acelera o carro e que você mandou a energia para o motor, o que o motor vai fazer com essa energia, por exemplo, você não tem mais controle. Você não sabe mais. Pode ser que tenha algum equipamento com problema lá na frente, dependendo do que você acelera, estoura, acontece alguma coisa. Quando você freia o carro, você tem controle no freio. Mas se de repente estourar uma mangueira, você não tem mais controle. Você tem controle até onde você vai, dali para frente. Você não tem controle. E aquilo que você não controla, você precisa cuidar para não deixar ela te controlar. Por que nós cristãos sofremos? Porque a gente precisa ter duas coisas na vida que nos controlam. Uma é Deus. Esse é aquele que nos controla em tudo, em todos, e isso é quando nós deixamos, né? Que Deus nos controle sempre, que nós permitamos ao Senhor nos controlar sempre. E a segunda coisa sou eu. Eu preciso ter esse domínio próprio e me controlar. Eu preciso saber o que eu quero, não é? Eu estava comentando isso com a minha esposa, e é muito interessante como você às vezes vê pessoas perdidas, não é? E elas estão totalmente perdidas na vida. E eu conversando com ela, eu falei assim, é difícil das pessoas entenderem uma coisa. E na área do aconselhamento a gente costuma falar muito isso. Cara, se você está perdido na vida, e tem muita gente que está perdido dentro da igreja, se você está perdido, se você não sabe para onde vai, se você está como um vento com motor quebrado, barco com motor quebrado, sabe, com um barco sem vela, se você não está perdido mesmo no oceano da vida, eu vou te dar uma dica, mas uma dica do céu. Aceite direção. Porque quando a gente não sabe para onde vai, a gente corre atrás de quem pode nos dar um bom conselho, uma boa direção. Se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não me achei na vida, eu preciso procurar homens, mulheres e pessoas de Deus que deem um norte para a minha vida. Por que a gente se perde? Porque a gente tem uma vida de oração, de intimidade com o Espírito Santo, mas a gente não aceita o conselho dele, a direção dele, a orientação dele. Como que eu posso vencer o mundo diante de todas essas circunstâncias e viver de fato a minha liberdade, a liberdade que Deus me tem, a liberdade que Deus quer que eu tenha? A primeira coisa que você precisa fazer, e você sabe que o que nos leva a vencer o mundo é a nossa fé, então você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé. Hebreus capítulo 12, versículo 12 diz assim:
olhando firmemente, não é olhar de qualquer jeito, não é simplesmente olhar para Jesus como quem está olhando para um quadro, como quem está olhando para uma paisagem, mas é olhar convictamente para o autor e consumador da fé, Jesus. E ele diz: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado ou sentado à direita do trono de Deus. Deixa o texto aí, por favor. Ele está dizendo: olha, você precisa olhar para Jesus, mas não é só olhar para ele. Pense o que o texto está dizendo. Jesus era alguém que ele olhava para o Pai, ele dizia: olha, eu vim fazer a vontade do Pai, eu falo o que o Pai manda, eu ouço o Pai, eu oro ao Pai, eu pratico a vontade do Pai, eu estou olhando todos os dias para o Pai. Ele subia para o Getsemane para falar com o Pai, ele orava, ele agradecia ao Pai, ele estava de olho no Pai. Mas por que ele fez isso? Em troca da alegria, existia uma proposta. O Pai deu a ele uma proposta: filho, vai lá, vença, se torne o Salvador do mundo, e eu tenho algo para você. Mas olha, você vai enfrentar tribulações, no mundo você vai passar por perseguição, você vai passar por afronta, você vai passar por vergonha, as pessoas vão chacotear de você, as pessoas vão cuspir em você, elas vão até te matar e te mandar para a cruz, você vai ser humilhado, você não tem noção. Eu vou manifestar o poder e o meu poder na sua vida, filho, você vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, mas eu quero que você saiba que haverá dias, ou haverão dias difíceis para você, Jesus. Você vai ser abandonado, você vai ser traído, você vai ser pisoteado, você vai ter chibata nas suas costas, você vai ser injustiçado, tem um monte de coisa, mas eu tenho uma proposta para você. Essa é a proposta de um reino, da alegria. E olha o que diz o versículo, a parte final do versículo: e agora está sentado à direita do trono de Deus. Eu preciso olhar para Ele. É para Ele que eu tenho que olhar. Não é só olhar como meu Senhor e como meu Salvador, também e principalmente, mas entender que Ele, Jesus, enfrentou reveses, porque Ele ousou ser obediente ao Pai. Para que Ele se tornasse o meu Salvador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu não estou falando do Deus, eu estou falando do homem Jesus, que passou por tudo isso. Ele diz: você tem que olhar para Ele. Não adianta você olhar para as pessoas que hoje estão em cima, amanhã estão embaixo. Você tem que olhar para Jesus, que tinha uma constância, que tem uma história, que já encerrou a sua história. Ele é o autor da sua fé. Quando a sua fé estiver fraca, é Ele quem vai mostrar o que você faz para fortalecer. Quando a sua fé estiver titubeante, é Ele quem vai lhe dizer, porque Ele é o autor da sua fé. Mas você tem que olhar firmemente para Ele. Você não pode olhar para Mamon, olhar para o mundo, olhar para as coisas. Você não pode olhar de vez em quando para a promessa. Você tem que olhar todos os dias. Você precisa entender isso. Nós queremos vencer o mundo pela força do nosso braço, do nosso intelecto, da nossa pseudo-capacidade, não é? Ou pela nossa capacidade humana. A gente não vai vencer. Nós queremos controlar o que não tem controle. Nós queremos fazer o que a gente não pode fazer. Mas o que nós podemos, a gente não procura conhecer para fazer e viver isso. Porque a gente está olhando para um monte de coisa, menos para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente passa por luta, a gente espana. Quando a gente passa por tribulação, a gente espana. Quando a gente passa por um revés, a gente espana. Porque nós não fomos preparados, nós estamos olhando para um espírito de religião e não para alguém que caminha conosco todos os dias. É muito fácil eu tornar Jesus um espírito de uma religião, mas Ele é um Deus que caminha comigo e com você e que está conosco todos os dias, toda hora e todo instante. É você falar e Ele está aqui. É você falar e Ele vai estar. Mas você precisa olhar para Ele. Você precisa olhar para Ele, ficar de olho nele. Se eu não olhar para Jesus, eu perco o foco, eu saio da direção.
E esse olhar não é olhar para o homem Jesus, olhar para conhecer a história dele, saber o que ele passou, homem de dor, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer. Ele conhece os meus gemidos, as minhas dores, ele conhece as minhas alegrias, ele conhece a minha abundância e a minha falta, ele sabe de tudo. E eu preciso olhar para ele, porque a fé que eu tenho foi ele que gerou em mim. A fé que você tem foi ele que gerou em você. Por isso é importante que você esteja olhando para quem? Para o autor e consumador. Não é aquele que gera, mas que também vai consumar e consome todos os dias essa fé. Consome todos os dias essa fé. Uma fé ativa. Uma fé que muda de dentro para fora. A mudança do mundo é de fora para dentro, a nossa é de dentro para fora. A segunda coisa que me leva a vencer o mundo é que eu preciso olhar para Jesus, mas não é somente como o autor da minha fé, e aqui eu vou ser um pouco repetitivo, mas olhar para quem sofreu oposições dos pecadores. Olha o que diz o versículo 3. Portanto, pensem, liguem a mente de vocês naquele. Pare de pensar em outras coisas, pensem nele. Tá difícil? Pense nele. Tá bom? Pense nele. Tá patinando? Pense nele. Tá sofrendo uma humilhação? Pense nele. Tá sofrendo alegria? Pense nele. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Você tem a mente de Cristo. E ele diz: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. É nele que você tem que pensar, que ele sofreu oposição, que ele sofreu pressão. E o que o mundo faz comigo e com você? O que nós estamos vivendo nesses dias? Um evangelho da liberalidade, da permissividade, aonde você é livre para viver como você quiser, do jeito que você quiser, você não precisa de mais nada, e quando você diz não, você é pressionado, você é oprimido, você é chamado de religioso. Isso é espírito de religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Isso é espírito de religiosidade. A sua igreja é uma igreja religiosa. Ah, você é um religioso. Como não pode? Os tempos são outros. Você tem que parar com isso. Isso é oposição. Isso é pressão que vem de dentro. Sabe quem que matou Jesus? Não foram os romanos. Não. Os romanos apenas executaram. Quem matou Jesus foram os judeus. Foi a religião. Quem matou Jesus fui eu e você. Que achamos que ele era um revolucionário. E ele é mesmo. Ele veio gerar uma revolução no nosso interior, no nosso coração. Ele veio mudar a nossa vida. Ele veio nos tirar dessa condição. Mas, amado, esse reino, ele não pode ser visto com os olhos normais. Ele só pode ser visto com os olhos da fé. Por isso eu preciso olhar para quem? Para ele. Se o meu Jesus passou tamanha oposição, se você não quer olhar para Jesus, e você deve olhar, mas olha o exemplo de Paulo. Paulo chegou a ponto de se desesperar da própria vida, a ponto de pedir a morte para Deus, tamanha era a luta dele. Paulo ficou 14 dias sem ver a luz do sol no meio de um oceano, sofrendo uma tempestade. Você viu, nós passamos aí esse passeio por lá, Atos, nesse mês. Você provavelmente conheceu a história. Paulo, no meio de toda aquela luta, no meio de toda aquela tribulação, ainda ficou 14 dias em jejum. Eles tiveram que chegar na ilha de Malta nadando e alguns segurando em madeiras dos destroços do navio, porque Deus falou para ele que ninguém iria morrer, mas o navio foi destruído. Sabe o que o navio significa? O navio significa um sistema religioso que tenta aprender, mas Deus está destruindo tudo isso. Mas isso não significa que vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso significa que eu tenho que olhar para Ele. Eu não vou vencer o mundo olhando para as pessoas somente, ou para qualquer pessoa, não, eu vou vencer o mundo olhando para Jesus e fazendo as minhas comparações.
Sabe, ele diz, olha, você precisa olhar, quer vencer o mundo, e é possível sim, mas olhe para quem sofreu oposição de pecadores. Deixe-me dizer uma coisa, querido. Você sabe qual é a pior zona para o homem? Para o cristão? Não é a zona onde tem as meretrizes, não é a zona do dinheiro e da riqueza, não é a zona da fama e do poder, é a zona de conforto. Os cristãos são derrubados quando estão na sua zona de conforto, onde eles se desarmam, onde eles tiram a sua proteção, onde eles param de orar, onde eles param. O cristão sai de férias, fala, esse mês eu não preciso orar. Sai de férias até de Deus. Estou de férias. Esse mês eu não preciso nem ler a Bíblia, estou de férias. Nem banho eu vou tomar, estou de férias. A gente se desarma nas nossas zonas de conforto. E aí o diabo, que não para, ele vem e nos consome, e nos destrói, e faz os estragos, porque a gente desvia o olhar de Jesus. A gente não olha para tudo que ele está passando. Você enfrenta opressão ou oposição no seu trabalho, na faculdade, às vezes oposição dentro de casa, porque nem todo mundo é cristão, e fala, eu não quero mais saber de servir Jesus, porque Jesus não muda a vida do meu pai, da minha mãe, da minha tia. Querido, ele mudou a sua. Amém. Preserve a sua salvação. Deixa Deus trabalhar. Faz a sua parte. A terceira coisa que você precisa fazer é olhar para quem o mundo não foi digno. Quando você olha para a galeria dos heróis da fé, você vai ver o autor escrevendo lá no versículo 38, e ele diz algo muito interessante. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos buracos da terra. Mas poderia ser assim, o mundo não era digno deles. Moraram em castelos, andavam de jatinho, viviam passeando, tirando férias, andavam nos melhores resorts. Não, está errado esse versículo. Tem que ser assim, do jeito que eu li agora. Andaram errantes, viviam correndo e fugindo, pelos desertos, pelos montes, pelas covas aqui, ou seja, dormiam em cemitérios, pelos buracos e cavernas da terra. Continua, verso 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. E o versículo 39 vai dizer, porque neles nós fomos aperfeiçoados. Porque foram eles que nos ensinaram de que vale a pena crer. Quando Deus chamou Abraão, disse, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia onde era. Imagine Deus chegar, por exemplo, para o Alex e falar, Alex, eu quero que você pegue a Leli, seu filho, larga a sua profissão, larga tudo aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele vai chegar para Leli e falar assim, Leli, Deus mandou a gente ir para uma terra, eu não sei onde é, eu não sei o lugar, não sei nada. E Deus fala com ele à noite, em sonho. Aí ele fala para ele assim, você está louco. Eu não vou. E mandou a gente vender, nós temos que vender a nossa casa. Agora você, além de louco, você ficou louco. Se Deus falar alguma coisa que saia do nosso óbvio, Ele fica conhecendo a nossa incredulidade. Se Deus, olha só, se Deus cutucar você de madrugada, 3 horas da manhã, e você vem no seu pensamento, levanta e ora, o que você vai fazer? De manhã você vai falar assim, na hora do café, mulher, o capeta essa noite me perturbou. Capeta essa noite me tirou o sono.
fez eu me levantar, queria que eu me levantasse para orar. Você acha que Deus quer isso de mim? Não. Você está entendendo como a gente não sabe discernir a voz de papai? A gente não sabe. Por quê? Mas esses homens cujo mundo não era digno e não foi digno deles, eles viviam de uma maneira diferente. Porque eles não eram daqui, eles não foram daqui. Como eu e você não somos. Se a gente tiver essa convicção de que de fato nós não somos deste mundo, a nossa forma de viver, a nossa metodologia de vida muda. Mas a gente precisa ter isso no coração. De onde eu sou? Eu sou do céu, eu sou do reino do Pai, eu estou aqui. Eu vivo falando isso para vocês, igreja. A oração do Senhor Jesus, ali em João 17, não é balela, não é poesia, é uma declaração verdadeira. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Interessante porque o Senhor Jesus falou, eu vim do Pai, e você veio da onde? Você também veio do Pai. O salmista diz que de uma forma estranha, maravilhosa, tremenda, eu fui gerado por Deus no ventre da minha mãe. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele entrou pela mesma porta nesse mundo que eu e você entramos. Pela mesma porta. Só que ele escolheu não pecar. E eu e você pecamos. Mas eu não sou daqui. Você não é daqui. Você está aqui, você está indo para a terra prometida. Você não pode ficar olhando para trás, olhando para o Egito, olhando para Faraó, olhando para os manjares que tinham lá. Não. Para com isso. Você não precisa mais dos prazeres desse mundo, não se esses prazeres estiverem embasados com o pecado. Daniel, quando chegou na Babilônia e ele foi chamado para comer os alimentos do rei, ele disse assim, olha, eu não quero. Não, mas se você não comer e o rei te chamar e a sua pele não estiver bem, eu vou morrer. Ele falou, fique tranquilo, você não vai morrer. Me dá 10 dias. Ele entrou em um jejum. Ele se consagrou. Ele estava na Babilônia, mas ele não era um cidadão babilônio. Ele foi um dos governadores na Babilônia, e ele governou a nação com um olhar do céu, como um homem de Deus. Ele virou conselheiro do rei, mas ele não se contaminou. Ele alcançou um status e uma posição em que Deus o colocou. Olha José. José foi vendido pelos seus irmãos, passou na casa de Potifar, não se contaminou, foi preso, não se contaminou, passou a ser o primeiro ministro do Egito e não se contaminou. Por quê? Porque ele não era daqui. Sabe como que a gente não se contamina? Quando a gente tem convicção de onde nós somos. Nós não precisamos do padrão do mundo para viver. Ah, mas e se tirar na nossa casa? Tem cova, tem um monte de lugar que a gente pode se esconder. E a hora que a gente não suportar mais, Deus nos leva. Mas quando você olha para a história da igreja, para os cristãos, muitos deles viraram tocha viva para iluminar as ruas de Roma. Eu não estou dizendo que vai ser assim conosco, mas a gente não sabe o que é sofrimento. E graças a Deus que nós não sabemos, porque Deus conhece as nossas estruturas. Mas o mínimo a gente não suporta. O mínimo a gente não suporta. Sabe aquela pessoa que vai tomar injeção e desmaia? Assim, a Gisele fala que eu faço escândalo para tomar injeção. Não dá risada. Porque todas as vezes, você pode me dar injeção na testa que eu vou tomar injeção. Mas se vir com uma injeção e falar que eu tenho que tomar na nádegas, nádegas. Não. Não. Uma vez eu fui no médico e ele falou, nós vamos ter que aplicar no seu glúteo. Falei, chame do que você quiser. É não. Pode chamar do que você quiser, é não.
A Gisele chegou para mim, você não vai me fazer passar vergonha. Eu falei, não, quem está passando sou eu. E no final das contas, tomei. Porque quando eu era molequinho, o vizinho foi aplicar uma injeção e eu quase perdi a minha perna. Porque ele conseguiu, no meio de tudo isso, acertar o nervo. Aí eu andava de bengala. E o médico falou assim, olha, você não perdeu sua perna por um milagre. Porque você poderia... Então hoje, quando alguém vem com aquele negócio, já começa. Não. Já vou. De jeito nenhum. Eu tenho medo. Eu confesso para você que eu tenho medo. Aquilo que eu não consigo controlar, não deixa me controlar. Amém, amados? Nós não somos deste mundo. Fale, eu não sou deste mundo. Amém? Tá bom, agora eu vou fazer a segunda pergunta. Se você não é daqui, de onde você é? Então o mundo não é digno de você, amém? Sabe quando alguém chega para você assim, eu não gosto de crente. Você fala assim, cara, você devia dar graças a Deus por ter um crente do seu lado. Por quê? Porque nós não somos dignos de estar aqui. E nós só estamos aqui porque papai ama vocês. Então a gente precisa estar aqui. Por quê? Porque nós somos luz para esse mundo. Já pensou se papai tira a gente daqui, o mundo fica numa treva só. Porque nós somos a luz da onde? Entendeu? Gente, Deus é maravilhoso. Outra coisa, você quer vencer o mundo? Lute diariamente para vencer a tentação do pecado. Pastor, eu venço uma, vem outra. Eu venço uma, vem outra. Quando que vai parar? Ou eu vou parar de sofrer e de ser tentado? Eu tenho uma palavra do céu para você. Sério, hoje vai mudar a sua vida em relação a isso. Quem aqui quer parar de sofrer tentação? Eu vou orar para Deus te levar. A única maneira de você não ser mais tentado é o quê? É morrendo. É viver na glória. Não tem mais jeito. Quando você não é tentado por uma coisa, você é tentado por outra. Quando você vence uma fraqueza, vem outra. E vai ser assim. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, depois de jejuar... Gente, pensa bem. Você jejua 40 dias e 40 noites. O que você pensa que você vai receber depois de 40 dias e 40 noites de visita? A glória do Espírito Santo. Aleluia. Eita Deus. 40 dias. Você já... Aí você abre o olho, é o capeta do seu lado. Você com fome, magro, acabadinho, o capeta chega para você. Transforma essa pedra em pão. Miserável, desgraçado. Você acha que precisa de tudo isso? Eu vou te dar tudo se você prostrado me adorar. A primeira visita que ele recebeu foi do capeta. Aí você jejua, você tem pesadelo. Aquela pessoa que nunca te deu um bolo, de repente aparece na sua casa. Olha, Deus me tocou. Mas com vocês não acontece, acontece comigo, né? Deus me tocou. Ou então aquele irmão que faz um churrasco maravilhoso, fala assim, sexta-feira vai ter um churrasco lá em casa, pastor, eu senti de te chamar. Sentiu nada, foi o capeta que fez ele sentir. É só você começar a se consagrar, parece que a casa vira de cabeça para baixo. Aí você fala, o que está acontecendo, Deus? Que quando eu não jejuava, nada disso acontece. Mas é isso mesmo. Porque o diabo não quer que você se consagre. E as suas fraquezas começam a aflorar. A aflorar aonde você é mais vulnerável. Você às vezes jejua, você perde a paz no começo.
Você fica nervoso, nervosa. Tem gente que é viciado em café e ele só descobre quando ele jejua. Meu Deus, parei de tomar café, que eu fiz um como é que fala? Esqueci o nome. Um propósito, mas uma dor de cabeça, não, você tem que falar assim, mas eu era tão viciado, eu não sabia. Abstinência, crise. Aí você fala, eu vou ter que tomar uma dosezinha. E a frase, miserável frase, Deus entende. Deus sabe. Deus sabe. Não é por força nem por violência. É pelo espírito de cara de pau. Quem aqui sofre tentação? Tem uns aí que não levantaram a mão. Depois eu vou conversar com você, eu quero saber. Porque se você não sofre tentação, tem duas coisas. Ou você não é convertido, ou você está morto e está andando por aí. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Jesus foi tentado em tudo. A Bíblia diz que não tem área na vida dele que ele não foi tentado. Pastor, Jesus foi tentado na área sexual? Claro que foi. Jesus foi tentado na área de querer ter poder e riqueza? Claro que foi. Jesus foi tentado em todas as áreas, em todas as áreas. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Mas ele foi obediente. Ele venceu. Ele olhou para o autor da sua vida, o Pai. E você e eu somos tentados. Nós não somos daqui. E se nós não somos daqui, é natural que esse mundo queira nos expurgar. Queira que ou nós tomamos a forma deles, ou a gente, amado, é expurgado todos os dias, ou pelo menos há uma tentativa de nos expurgar. Mas eu vou vencer o mundo como olhando para quem? Olhando para aquele que venceu todas as tentações. Lutar diariamente. Olha o que diz 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Olha o nível. Olha o nível. Na luta contra o pecado, vocês ainda não sangraram. Vocês ainda não entraram numa batalha forte, vocês cedem muito fácil, muito rápido. Por quê? Porque vocês acham que é assim, e quem estabelece esse padrão é vocês e não Deus. Mentira, o padrão é dele. E todos os dias eu e você temos que estar firmado nele. Se eu quero vencer o mundo, é assim que eu vou vencer. Aprendendo a dizer não para a minha carne. Você tem 3 inimigos poderosíssimos. O primeiro inimigo é o diabo. E aqui eu não estou classificando por hierarquia, é apenas para dizer, o primeiro é Satanás. O segundo inimigo é o mundo. E o terceiro inimigo, dá uma olhadinha no espelho, é você mesmo. A sua fraqueza, a sua carne, a sua natureza. Mas você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher. Você foi criado de novo. Apenas a carcaça é velha, da velha criatura. Mas o novo homem que está dentro de você, a nova mulher, esse se refaz para o pleno conhecimento de Deus todos os dias. Esse se alimenta de Deus. Mas eu sou tentado, você é tentado. E nós somos tentados de várias maneiras. E de muitas formas. A gente precisa olhar e ver qual é o nosso ponto fraco, aonde é a nossa fraqueza, em que área, em que nós somos mais vulneráveis, em que momento da vida nós estamos vulneráveis ou vulnerável para cuidar desse momento. É um momento de fraqueza. Existem alguns animais que quando eles vão trocar de pele, eles entram na toca deles e eles ficam lá até trocar de pele. Eles não saem. Alguns saem para buscar alimento, outros não saem. Até que eles troquem de pele, eles não saem. Porque eles estão vulneráveis, eles não têm defesa contra os inimigos deles, contra os animais, outros que querem caçá-los. Então eles ficam lá.
eles não saem dali. Ficam lá até que toda a pele deles seja trocada. Que naquele momento eles estão vulneráveis. Existe um momento na nossa vida em que nós estamos vulneráveis. E a gente precisa então, mais do que nunca, estar aos pés do Senhor, estar protegido, debaixo dessa proteção, dessa asa, dessa segurança. É assim que a gente vai vencer o mundo e imitar os exemplos. Vamos lá, capítulo 11, 32 a 34. O que mais direi eu? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos inimigos. Continue, por favor, 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados até aqui. Veja, existem todos os tipos de pessoas, mas todos esses olharam e caminharam olhando para o autor e consumador da fé deles. Uns no Salvador que viria, outros no Salvador que veio, que é Jesus. Porque tanto o passado da fé quanto o futuro da fé se encontram na plenitude do tempo, na cruz, em Jesus. Nós precisamos olhar para esses homens que venceram o mundo. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Hebreus 12 fala que nós temos uma carreira para alcançar. João 5:8, 1 João 5:4, lemos o seguinte. E aqui eu quero fechar minha ministração lendo para vocês. 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus, diga: eu sou nascido de Deus. Fale: eu sou nascido de Deus. Agora você vai ler comigo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Fale: a minha fé. A nossa fé. Você crê nisso, sim ou não? A única maneira de nós vencermos o mundo é crer naquele que nos fez a promessa. Ele venceu o mundo. Então nele eu posso vencer o mundo. Ele se assentou à direita do Pai. E ele disse que se eu vencer, eu me assentarei à direita dele junto ao Pai. Ele disse que ele foi preparar lugar e que vai voltar. Então, se eu me permanecer nele, eu vou estar morando com ele na glória e na eternidade. Ele falou, ele venceu e ele disse que nele eu sou mais do que vencedor. Então, eu preciso viver como vencedor. Eu preciso olhar para essa promessa. Afinal de contas, querido, você não está cumprindo, sabe, um ritual ou uma cultura de vir à igreja. Você está a caminho da Canaã celestial. Você está num projeto, você está num plano, você está num processo para alcançar um propósito. Você não é alguém que vem somente na igreja, assiste um culto e vai embora. Não, você está a caminho do céu. Você está indo para a eternidade. Seja daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, um dia, meia hora, 1000 anos, não interessa, você está indo para lá. Você saiu do Egito e está indo para a Canaã celestial. E nesse processo você se prepara.
Você não pode olhar para trás. Você não pode ficar olhando para o mundo. No mundo nós vamos ter aflições, sim, nós não somos daqui. Mas eu preciso me animar. O autor de Hebreus, ele diz que a gente precisa cuidar para que a gente não desanime. Olha o que diz o versículo 3 de Hebreus 12. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe, há uma pressão do inferno tentando roubar o ânimo das pessoas, tentando cansar as pessoas. Eu estou cansado de ir à igreja, eu estou cansado de ir à IC, eu estou cansado de orar, estou cansado de ler a Bíblia, eu estou cansado, estou desanimado, eu estou desanimado de tudo, eu estou desanimado de igreja, eu estou desanimado. Você está desanimado do quê? Você está desanimado de você? Ei, você está indo para Canaã celestial, e não é fácil não. Isso é uma luta diária. O diabo vai tentar tirar a todo custo de você isso. Vai tentar fazer com que você desvie a rota, saia do caminho, pegue vicinais, mas você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Fale, o mundo não é digno de mim. Fale, o mundo não é digno de mim. Fale, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Fale, o meu nome está escrito no livro da vida. E é para lá que eu vou. Quem crê nisso? Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Querido, eu quero dizer algo para você, que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. Eu falo assim, Deus, eu quero que o Senhor me reinvente como adorador. Não é me recrie, me reinvente na minha forma de adorar, de celebrar, de enxergar, que o Senhor tire as escamas dos meus olhos. Amados, em Deus tem alegria, tem gozo, tem júbilo. Sabe o que nos rouba a fé, a esperança? Quando a gente começa a olhar para o mundo e para o padrão desse mundo. Quando a gente começa a olhar as coisas e acha que nada vai mudar. Calma, isso, daqui a pouco tudo vai mudar. Pastor, mas pelo que eu sei vai mudar para pior. Mas você tem uma eternidade todinha para viver com o Senhor. Você não pode ser desanimado. Você não pode ser roubado no seu ânimo, na sua fé, na sua esperança e na sua força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus é Deus de justiça e é Ele quem cuida de nós. Foi Ele quem disse, ainda que você morra, eu te ressuscitarei. Então somente levante e ande, porque não é aqui o seu lugar de descanso. Não abra a guarda. Não pare de olhar para o chão, olhe para o alto, olhe para o Senhor, olhe para o autor da sua fé. Pare de achar que religião é invenção de homem. Não é invenção de homem, não. A religião dos homens está fadada de te tornar uma pessoa fracassada. Mas Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa que se relaciona com você. Deus é um espírito pessoal que se relaciona com você dentro da sua pessoalidade. E Ele disse, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. E eu e o Pai viremos e faremos em você morada. Você não pode ficar vazio. A casa de Deus não pode ficar vazia. E você é casa de Deus. Você é habitação do Espírito de Deus. Você não pode deixar que a angústia tome conta dessa casa. Você não pode deixar que o medo tome conta dessa casa. Você não pode deixar que o desespero tome medo dessa casa. Você não pode deixar que a tristeza, a angústia, a depressão tome conta dessa casa. Você não pode deixar que a desesperança tome medo dessa casa, porque quem habita nessa casa é o Espírito de Deus. Por isso eu quero que nessa noite você dê um grito de liberdade. O Senhor está dizendo a você nessa noite, olha, você quer vencer o mundo? Você tem que perseverar. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que seguir em frente. Você não pode desistir, você não pode parar. Você jogou os seus talentos fora. Você jogou a sua disposição fora.
Você preferiu se enterrar no trabalho do que se enterrar na oração e no conhecimento da palavra? Você escolheu curtir o mundo do que curtir a presença de Deus na sua vida? Não existe prazer melhor do que estar na presença de Deus. Esse é um ambiente da oração, da leitura da palavra, da intimidade, onde a nossa fé é fortalecida. Querido, eu não sei como você está, mas eu imagino que Deus trouxe alguns aqui nessa noite porque estavam sem esperança nenhuma. Filhos que estavam se tornando incrédulos e ateus, deixando de acreditar em Deus. Deus está dizendo, porque você estava olhando para o lugar errado. Você estava olhando para o lugar errado. Jesus Cristo disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? Mas você não vai poder dizer isso nunca, porque Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou isso. Ele sabe o que é ser abandonado. Mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e nós, impede Ele de nos ouvir. Portanto, eu quero chamar você nessa noite para um concerto com o Senhor. Eu quero desafiar você, pelo Espírito de Deus, a fazer um concerto com o Senhor. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.